Boa noite a todos. É uma alegria retornar ao Chico Xavier, onde encontro irmãos, amigos, né? Nesse processo educativo em que todos estamos inseridos, independente da idade, da condição econômica, social, independente do sexo, da religião, todos nós que habitamos no corpo físico somos espíritos e estamos temporariamente encarnados. Hoje é uma data muito especial. Hoje é um dia especialíssimo. Alguém já se tocou que dia é hoje? Hein? Não. O pessoal daqui, que dia é hoje? Dia 20 de março. 20 de março? Será? Agora, queria saber a novidade também. Pelo início do ano esotérico. Início do ano esotérico, né? Pois é. Vou convidá-los a olhar o dia de hoje sob uma outra perspectiva. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Bem ou mal, até ontem nós já vivemos. O dia de ontem nunca mais vai existir. Poderá existir 19 de março, né? Mas será 2020, 2021, 2022. Então a nossa vida é como um livro que a gente está escrevendo. Até ontem, bem ou mal, você já escreveu e não tem como apagar. Já foi gravado na página do livro da vida através da atitude das nossas ações, quer em pensamento, palavra ou conduta. Nós gravamos nossa história ao longo da vida, do uso do livre-arbítrio, de acordo com o nosso discernimento. Disse Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então quer dizer que nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos, mas nem tudo edifica, nem tudo traz felicidade. E aí eu fiquei pensando, qual o tema para nós refletirmos em São Bento do Sul neste dia especial? E trouxe para a nossa reflexão o tema reencarnação, sublime oportunidade evolutiva. Nós, na grande maioria, não lembramos daqueles momentos em que fizemos a programação antes da viagem que empreenderíamos do berço ao túmulo. Porque esta fase, mesmo que dure 90, 100 anos, é um segundo no relógio da eternidade. Como somos espíritos imortais, não estamos pela primeira vez na Terra. E provavelmente essa não será a última encarnação. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou quantas encarnações teríamos. E a resposta foi clara, cristalina: tantas quantas sejam necessárias ao aprendizado do amor. Então você que já aprendeu a amar, talvez esteja na última encarnação na Terra. Mas nós outros temos algumas dificuldades nessa área, né? Então vai chegar um momento, daqui a 30 anos para uns, 50 para outros, mas vai chegar um momento em que cessa essa encarnação. E nós vamos retornar à nossa pátria espiritual, que é a nossa morada como espírito. Nós pertencemos ao plano espiritual e estamos temporariamente encarnados. Então vai chegar um momento em que nós vamos estar de retorno. E passado algum tempo, que é muito variável, né? Pode ser de 1 ano a 1 milênio, conforme Allan Kardec nos informa,
nós vamos olhar a nossa ficha, olhar nossos comprometimentos e vamos querer retornar para o devido resgate e crescimento espiritual. E nesse momento, como relata André Luiz, no capítulo 3 do livro Os Mensageiros, são 16 livros, através do Chico Xavier, que esse Espírito ditou. Né? Primeiro, o Nosso Lar; segundo, Os Mensageiros; terceiro, o Missionário da Luz; o Brejo da Vida Eterna, e assim vai até o 16º, que a vida continua. E neste capítulo 3, algo me impactou na primeira vez que eu li. André Luiz, junto com o Espírito Tobias, é levado ao centro de Mensageiros. E ele relata, descrevendo o contexto, o cenário, que são várias edificações, como se fossem vários prédios, assim, ministérios. E num deles, ele adentra e toma conhecimento de que ali não é apenas a correspondência entre os dois planos que ocorre, mas sim a preparação de encarnações. E aí então Tobias esclarece para ele que um grupo de geneticistas analisam, olha que fantástica essa informação. Você não lembra quando esteve lá no preparo, mas teve um grupo de geneticistas, espíritos especializados no código genético, para enquadramento das necessidades daquele espírito na próxima encarnação. Então, é todo feito um estudo. Qual é o corpo que nós precisamos na outra encarnação? Todos os detalhes dos trilhões de células são pensados, são planejados. E é feito através desse processo um projeto para nós reencarnarmos. Se vocês ficam maravilhados com o processo gestacional daquele espermatozoide que atinge o óvulo e ali inicia a formação dos primeiros órgãos, dos primeiros gametas, das células, imagine agora então esse processo anterior ao fato que nós conseguimos registrar aqui com os aparelhos sofisticados hoje da ginecologia. E lá informa então Tobias que o perispírito recebe uma imantação vibratória. Então aquele espermatozoide que ganhou a corrida nos 100 milhões para chegar antes, estava imantado com uma carga genética adequada para que produzisse, ao encontro com o óvulo, o envoltório necessário, desse corpo lindo que nós temos hoje. Porque se retroagir há 30 mil anos, não era tão bonito assim. Então, informa Tobias que esse processo foi se aperfeiçoando à medida que o espírito foi evoluindo. Então, nós, há 30 mil anos, reagíamos mais e agíamos menos. Hoje, com o despertar da consciência, conforme Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, nós já pensamos antes da ação. Ou seja, não agimos como o gato, que se você pisar, ele morde. Nós já olhamos e perguntamos, não viu meu pé? Ou seja, o processo educativo já atingiu um nível que nos permite o relacionamento social a partir do nosso lar, do convívio familiar. Então, quanto tempo demora para o espírito reencarnar? Quanto tempo? Depende da disponibilidade. É interessante isso porque Emmanuel nos fala que somos hoje em torno de 30 bilhões de espíritos vinculados ao educandário terrestre. E encarnados estamos em 7, mais ou menos, 7 bilhões. Então,
para que eu pudesse reencarnar, mais ou menos 4 ficavam aguardando na fila. Então a disponibilidade para a encarnação não é muito fácil. Principalmente agora que as famílias estão reduzindo o número de filhos. Né? Depende também da vontade e da evolução de cada espírito. Porque tem muito espírito que não quer reencarnar. Não quer saber de voltar ao trabalho, ao exercício da caridade, do amor, do resgate. Mas chega um momento que existem as reencarnações compulsórias. Porque o espírito precisa, como aluno, ir para a escola para aprender a lição. O estágio na erraticidade, a erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, né? Chama-se erraticidade. Como denominava Kardec, a vida espiritual é muito variável, podendo ficar de 1 ano a 1 milênio. 1 ano a 1 milênio. Analisando o cenário atual da nossa sociedade humana, em que a gente, de repente, é surpreendido por atitudes tão violentas, por desequilíbrios os mais variados, a gente fica a pensar, e aqui tem uma questão que explica isso. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, que dá a impressão que Deus errou na dosagem, né? Então o Espiritismo esclarece com muita clareza esse fato. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, destituídos de sabedoria. Mas deu a todos eles as oportunidades de exercitarem-se na aquisição de virtudes, a fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então nós todos estamos na direção de espíritos perfeitos. Pode ser que demore alguns milênios, mas nós chegaremos lá. Porque esse é a meta, esse é o objetivo de estarmos encarnados. Desenvolvermos. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Olha que fantástico. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade está destinada para nós. Dependendo de como nós aproveitarmos as oportunidades para ser feliz. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinado. Outros só suportam murmurando. Não é o caso de vocês aqui em São Bento, né? Mas tem pessoas que vivem murmurando, reclamando. Não são dóceis. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Advento do Espírito de Verdade. E lá tem a seguinte mensagem: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, terá de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Vinde a mim, vós todos que sofreis, que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que é o fardo leve? É justamente eliminar as aflições, os sentimentos negativos que pesam, né? Sentimento de ingratidão, de raiva, de rancor, ressentimentos. E o jugo é a observância da lei de Deus. Então, Jesus continua dizendo nesse mesmo texto: aprendei comigo. Olha só, aprendei comigo.
que sou brando e humilde de coração. Então a brandura e a humildade são virtudes que ainda precisam ser desenvolvidas por todos nós, independente da condição. E aqui ele faz uma comparação com a criança rebelde que não busca estudar e com o outro mais dócil, que se dedica aos estudos. E no decorrer da vida, a diferença entre um e outro. Então nós também somos assim. Ao longo das encarnações, nós vamos desenvolvendo essa condição de entender a justiça divina, que tudo faz pelo bem de todos. Deus é soberanamente justo e bom. Mas para nós entendermos essa bondade e justiça, é preciso parar, refletir, introjetar a mensagem do Cristo. Aprendei comigo, diz ele. Então, essa volta do espírito à vida corporal é uma bênção. Eu estou aqui hoje em São Bento Sul e agradeço a Deus por estar encarnado. Porque eu tivesse desencarnado, poderia estar aqui, mas eu não poderia estar falando com você, né, André? Então, estar encarnado é uma bênção. Você que está encarnado, casado, olhe para esse espírito especial que está convivendo contigo na condição de esposa, de esposo, de sogra, de sogro, de filho, de irmão, não importa. Somos esse agrupamento de espíritos vinculados por laços comuns e necessários. Porque senão teríamos nascido na casa do vizinho, né? A esposa de hoje, por mais difícil que seja, é aquela companheira de ontem, que por uma razão ou outra deixamos arestas. E o esposo, mesma situação. Então dizer a ele ou a ela o quanto você ama é o grande passo para abrir o psiquismo, para assimilar essa mensagem do Cristo, para tornar seus dias melhores aqui na Terra. Você convive com aquela pessoa. E muitas vezes a gente briga com a pessoa que a gente ama, por não entender isso. E aí vai criando embaçamento no vidro, né? Quando a gente casa, dá a impressão que não tem vidro. É um vidro limpo, claro. Com o passar do tempo vai embaçando esse vidro, né? A gente passa a não enxergar do outro lado. Então é bom limpar esse vidro. E a toalhinha que limpa esse vidro é a palavra, é o gesto, é a forma de olhar, né? Acordar de manhã cedo, olhar para o lado e dizer, oi meu amor, dormiu bem? Pode ser que ela se assuste no primeiro dia, não está acostumada. Final do dia, como é que foi seu dia, teu trabalho? Interessar-se pelo bem do outro. Isso faz uma diferença enorme. Dito pelos casais em nossos encontros, né? Nas dinâmicas que a gente faz. Então, a pessoa que está ao nosso lado é a oportunidade que nós temos para desenvolver virtudes. Como eu saberia se sou paciente se a minha esposa não me testasse na paciência, né? Na tolerância? Aliás, faz 43 anos que eu estou aprendendo a ter paciência. Né? E vice-versa, porque estamos num processo evolutivo. Na questão 166, perguntou Allan Kardec, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de lhe curar-se? Então, tem espírito que relata, eu estava lendo a biografia de Emmanuel, nas suas últimas 8 encarnações, as dificuldades que esse espírito teve para superar suas dificuldades, para se tornar o mentor espiritual do Chico Xavier. Né? Então nós todos estamos nesse processo de superação. E
Como que a gente consegue? Se a gente não se depurar nessa encarnação, está perdido? Estamos condenados a ficarmos sofrendo eternamente? Não. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então nós hoje estamos nessa nova existência. E a gente não para, não se dá conta da bênção que é estar encarnado. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz, esse espírito venerável, que se interessou em trazer para nós muitas informações, fala da sua mãe. Depois de 8 anos no umbral, ele foi atendido na colônia. Depois de um bom tempo na colônia, ele teve o mérito de receber a visita da sua mãe. Quem já leu o livro sabe da história. A mãe dele foi abandonada pelo pai, que a trocou por outras mulheres equivocadas na relação conjugal, e no umbral estava sofrendo muito com aquelas almas infelizes que o levaram derrocado. E um dia sua mãe chega com os olhos brilhando, e o André notou que a mãe estava muito feliz. Nossa, o que está acontecendo, mãe? Ah, André, eu estou feliz porque eu vou reencarnar. Consegui dos mentores a ajuda necessária para a nova encarnação. E ele olha para ela e diz: a senhora é uma santa, a senhora não precisa reencarnar, passar por sofrimentos. Não, André, eu vou numa encarnação intercessória. Talvez muitos aqui estão nessa encarnação intercessória. O que é isso, mãe? Seu pai está sofrendo muito no umbral e eu quero resgatá-lo. E vamos nos casar de novo. Aí o André já não entendeu, mas como, mãe? E aquelas 3 almas infelizes que estão também em regiões umbralinas vão ser minhas filhas. Eu quero reerguê-los espiritualmente. 1948, né? Provavelmente ela está executando esse plano, já executou. Então, percebemos aí que o amor transcende qualquer condição que podemos imaginar. E lá no Evangelho, o Espírito de Verdade diz que o amor é como o sol interior, que reúne em seu ardente foco todas as aspirações humanas e todas as revelações sobre-humanas. Então o amor é esse sentimento que aos poucos vai nos envolvendo. E na família nós temos a oportunidade de vê-lo presente no pensar, no agir e no falar. E a alma tem muitas existências? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, as existências são muito curtinhas, 80 anos, 90 anos, né? E nós somos espíritos milenares. Então, precisamos passar, como aluno, né, por várias fases do aprendizado, até atingirmos o objetivo. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, à medida que eu vou expiar o passado, eu também estou contribuindo para o progresso individual e coletivo, no ambiente em que me encontro inserido, naquela família, naquela comunidade, naquela cidade, naquele estado, no país e no mundo. Exemplo nós temos aí, e muitos, de espíritos que dedicaram a sua vida toda em prol do bem comum. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, uma senhora que despertou em muitos, em milhares de
pessoas pelo mundo, o sentimento da caridade, de fazer o bem sem olhar a quem. Chico Xavier, aqui no Brasil, deixou um legado, mesmo tendo apenas curso primário, 455 obras, que servem para nós entendermos melhor a mensagem do Cristo e de Kardec. Porque ele traz o romance, são espíritos contando da sua trajetória, traz as mensagens, traz os relatos dramáticos de espíritos que se suicidaram, e assim é muito diversificada a literatura desse nosso irmão Chico Xavier, que aliás, 2 de abril, completaria 106 anos. O número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Essa pergunta é interessante. A cada nova existência, o espírito dá um passo na cena do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Quando a gente lê a questão número 100 a 111 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo Escala Espírita, nós vamos entender esse mecanismo aqui. Porque lá existe a classificação em 10 classes e 3 ordens gerais dos espíritos. Né? Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Lendo ali a gente se enquadra, né? Você já está mais perto do espírito puro ou ainda está mais perto do espírito imperfeito. Porque ali ele descreve, nas características gerais, as condutas nossas. Como que a gente age em determinadas situações. Então isso levou na questão 919, Allan Kardec a perguntar qual o meio prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí o Espírito responde: um sábio da antiguidade já o disse, conhece a ti mesmo. Allan Kardec, querendo desenvolver mais o raciocínio, indagou: reconhecemos a sabedoria desta máxima. A dificuldade, porém, está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o método, qual é o meio? E aí Santo Agostinho diz o seguinte: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interessante, né? Não é no começo, né? Ao fim do dia, eu dialogava com minha consciência e passava a revista a tudo que fizera. Eu indagava de mim mesmo se teria feito algum ato que, se feito por outro, eu condenaria. Interessante essa medida, né? Porque a gente é exímio em analisar o ato do outro e tem dificuldade de olhar para o próprio ato. Então, ele diz assim: eu analisava se meu ato, se fosse pelo outro, eu condenaria. Nesta reflexão, nessa autoanálise, eu analisava se eu teria feito todo o bem ao meu alcance, se eu não teria desprezado alguma oportunidade de ser útil. Às vezes acontece, surge a oportunidade de despreza. Se eu teria feito ao próximo o que eu desejava que o próximo fizesse. Foi assim que eu consegui, ao final da existência, ter mais soma de atos positivos do que negativos. E todo aquele que isso fizer, grande força adquirirá, porque Deus o sustentará. Quando ele fala Deus o sustentará, nos remete à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, responderam os venerados. Então, se a gente fizer essa viagem todas as noites de reflexão, vamos nos deparar com a lei divina inscrita em nossa consciência. Avaliando a nossa conduta, com certeza tornaremos nossos dias melhores, nossas ações mais acertadas.
e com certeza aproveitando melhor a oportunidade da encarnação. Porque, na questão 625, qual o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é uma palavrinha só: Jesus. Então, quando ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, nós, ao analisarmos nossa conduta, nós vamos nos reportar a ele. E o seu evangelho é a bússola que vai nortear-nos os passos na direção do acerto, na direção do infinito. E aqui tem uma informação preciosa para vocês aqui de São Bento do Sul, diretamente da Demafra. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, quando Jesus diz assim: eu e o Pai somos um, significa que ele chegou no nível absoluto da perfeição. Eu e o Pai somos, quer dizer, a integração com Deus vai ocorrer quando a gente chegar nesse estágio. E estamos caminhando para lá dia a dia, encarnação a encarnação. Emmanuel, quando reencarnou como Rubem Lentulus, ele teve uma oportunidade valiosa na sua frente, quando precisava definir entre Barrabás e Jesus. Os dois estavam presos. Qual seria liberto? E ele pediu que o povo decidisse. E nós, povo, optamos em libertar Barrabás, porque Jesus exigia cobrança, exigia mudança. Então, liberte-se Barrabás. E condenou-se Jesus. Então, na hora crucial, na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E realmente, o grau de ignorância é tão grande que muitas das ações nós fazemos sem pensar, sem refletir. Por isso que quando Paulo recomenda o discernimento, em todas as atitudes, nos induz à reflexão da vida. É importante cuidar do corpo. É importante ir à academia, ao salão de beleza. Não é proibido, né? Manter a autoestima. Mas é muito importante cuidar do espírito. Porque o corpo, cedo ou tarde, fica. Mas nós, espíritos, continuamos. Toda ação no bem traz-nos um benefício extraordinário, de paz, de dever cumprido. E o que dificulta o progresso moral, espiritual do espírito? Está também no Evangelho: o orgulho e o egoísmo. As piores chagas na sociedade humana. O orgulho, esse sentimento que nos ilude e projeta-nos a pensar que somos superiores aos outros, dificulta muito esse processo de humildade. E o egoísmo, esse sentimento de atrair para nós tudo que for possível, também traz consequências desastrosas. Então, o lar, a família, é onde a gente consegue trabalhar essas mazelas da alma. Perguntou Chico Xavier ao Espírito Emmanuel qual a instituição na Terra mais adequada à formação moral. Está lá na questão 110 do livro O Consolador. E Emmanuel, na sua sabedoria, experiência, disse que a família ainda é a melhor escola da alma. Por mais conflituosa que esteja, é ali que o espírito vai desenvolver suas virtudes, suas habilidades. E quem são os primeiros professores dessa escola? São os pais. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, perguntou Allan Kardec:
É uma missão a paternidade? Será que é missão ser pai e ser mãe? Essa resposta merece ser estudada todo dia pelos pais, pelos avós. Porque às vezes os pais educam e os avós deseducam. Responder aos espíritos é, sem contestação alguma, uma verdadeira missão. E um grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam na senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando a este uma organização débil, delicada, que o torna acessível a todas as impressões. E agora vem algo impactante. Muitos há, entretanto, que mais cuidam de aprumar as flores do seu jardim e de fazê-las dar frutos do que cuidar do caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, grandes dissabores colherão no futuro. Então, é uma questão para ser pensada, refletida, né? Uma escola, um lar, exerce essa grande influência na formação do caráter. E a sociedade humana vai receber os frutos dessa conduta mais à frente. Então, não perguntemos que mundo vamos deixar para nossos filhos, mas que filhos estaremos deixando para este mundo. Entre os animais, conforme a questão 773, logo que nasce, a cria é abandonada. Ou pouco tempo a mãe fica cuidando. Por que isso ocorre? Porque apenas ali ocorre a vida animal. Já no nosso caso, 9 meses, 10 meses, o neném vai começar os primeiros passinhos, né? Então, nesse período, conforme a questão 383 da infância, é que o espírito deve ser trabalhado. A criança, ela observa, ela sente muito mais a nossa conduta do que as nossas palavras. Muitas vezes, um exemplo pode ser mais importante que 1000 palavras para aquele espírito ali encarnado. Já no ventre materno é importante nós endereçarmos essas energias, essas vibrações, esses pensamentos, porque o espírito já está ali. O corpo que está se desenvolvendo. Eu lembro quando tínhamos os filhos pequenos, a gente ia fazer oração no berço, falávamos com eles e ouvimos suspiros profundos. Então o espírito ali estava correspondendo àquela irradiação. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É a questão 775. Vamos supor que nós não quiséssemos mais ter família. Relaxar os laços. Os espíritos nos alertam que seria uma recrudescência do egoísmo. Então a família é o compartilhamento, é o desenvolvimento do altruísmo. Ao passo que a vida isolada, sozinha, é o egoísmo. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, chegava próximo ao meio-dia, eu dizia assim, eu vou estar na hora do sorteio do bife. Vocês já ouviram essa expressão? E um colega meu disse, mas você é muito egoísta. Eu digo, mas por que egoísta? Veja bem, quando você faz um sorteio, um ganha e os outros não. Então é egoísmo. Por que você não diz, eu vou agora para a divisão do bife? E aquilo marcou para o resto da vida. Então, às vezes, a gente se posiciona em pequenas atitudes sem pensar nas consequências, né? Então, a família é o compartilhamento, né? Divisão, e isso é muito importante. Tem 2 tipos de família que
Allan Kardec abordou com muita sabedoria, né, no livro do Evangelho. A primeira é a família consanguínea, formada pelos laços do sangue, que se desfaz ao final da encarnação, ou às vezes antes já. Ela não se mantém até o final da encarnação. E existe a família espiritual, que é pelos laços da afinidade, pelos laços do amor. O ideal é que nós possamos construir nossa família espiritual já na família consanguínea. Ou seja, desenvolver a afetividade, os laços do afeto, construindo essa relação mais profunda do que apenas, como disse minha esposa esses dias, aqui está virando uma pensão. O pessoal sai cedo, vai para cá, para lá, chega meio-dia, almoça, volta para o trabalho, chega à noite, uns vão para a aula, outros vão dormir, não se conversam mais, virou uma pensão. Então cuidemos para que as relações afetivas se mantenham, mesmo nesse viver mais acelerado da sociedade atual. Disse Jesus uma frase lá na casa de Simão Pedro: família que ora unida, permanece unida. E ele não usou a palavra família que ora reunida. E tem uma diferença muito grande. Hoje aqui nós estamos reunidos. Cada um tem os seus ideais, né? Daqui um pouco o salão estará vazio, cada um vai voltar para as suas casas. Mas lá naquele ambiente, entre as quatro paredes, nós temos que estar, além de reunidos, estar unidos. Unidos nos ideais, nos sonhos, nas dificuldades, né? Unidos no sentido de um dar a mão para o outro. O que está acontecendo? Você parece triste? Vamos proporcionar um diálogo fraterno, um ambiente de harmonia e paz. É importante que possamos orar pelo menos uma vez por semana em conjunto no Evangelho do Lar. É uma prática muito saudável e que traz resultados muito bons. Lembremos André Luiz no livro Missionários da Luz, onde ele descreve uma excursão que fizeram do plano espiritual ao Rio de Janeiro. E eles iam visitar um lar, o lar de Amália. Amália era uma viúva, tinha seus filhos, e toda semana ela se reunia para fazer o Evangelho. E ao avistar a casa de Amália, André Luiz notou uma luminosidade diferente. Uma luz azulada, parecia essas luzes de neon que nós vemos hoje, né? E ele perguntou, mas o que é aquilo? É Amália, que está se preparando para o Evangelho. E as orações que ela faz emite irradiações ao plano espiritual e forma uma couraça vibratória, protetora, que os espíritos das trevas não conseguem adentrar. Então, quando Jesus recomenda esse hábito salutar da oração em família, é porque nós temos muitos benefícios a carrear para o nosso aconchego doméstico. Então, meus irmãos, nessa programação reencarnatória que nós todos fizemos, teve uma equipe de espíritos, inclusive o nosso anjo de guarda. O anjo da guarda é aquele espírito que assumiu o compromisso de velar por nós 24 horas por dia, do primeiro ao último dia da nossa encarnação. E ele é um espírito um pouco mais elevado do que nós. De acordo com os relatos no livro dos Espíritos, dos Anjos Guardiões, eles ficam à nossa disposição. E o André Luiz nos dá um exemplo disso quando relata, após 8 anos no umbral,
resolveu fazer uma oração do fundo de sua alma, pedindo por socorro, e orou fervorosamente. E quando abriu os olhos, um clarão se fez. E ele olhou um espírito sorrindo para ele. Primeira coisa que ele disse: mas por que você demorou tanto? Não é assim, acho que o espírito demora. Aí o espírito falou assim: eu te acompanhei a existência toda, e desde o dia que você chegou aqui, eu estou ao seu lado. Só que você não sintonizava comigo. Então, essa questão de sintonizar com o espírito guardião é muito importante. Oremos todas as noites, peçamos a ele inspiração, ajuda. Ele é nosso irmão, está à nossa disposição. Com isso, nós vamos ter inspiração para aqueles momentos difíceis, tomada de decisões. Receberemos durante a noite, após essa autoanálise que Santo Agostinho recomenda, as palavras desse nosso amigo anjo de guarda. Então, que possamos utilizar o tempo de forma inteligente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Muito obrigado.